Então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar aqui nosso curso de álgebra linear e eu vou fazer um vídeo focado em teoremas sobre dimensão. Tá? Então, vão ser 3 resultados bem teóricos, mas bem importantes, né, para álgebra linear em geral, e vão ser todos sobre dimensão. Tá? Então, vamos começar com o primeiro. E o primeiro diz o seguinte: imagina que você tem um espaço vetorial de dimensão finita e imagina que você pegou dentro dele um conjunto de k vetores linearmente independente. Tá? Lembrando de um resultado que a gente já provou em algum dos vídeos anteriores, quando você tem um espaço vetorial gerado por m vetores, então qualquer subconjunto desse espaço vetorial que seja linearmente independente não pode ter mais do que m vetores. Né? Então, se esse conjunto V1 até Vk é linearmente independente, então a quantidade de vetores dele tem que ser menor ou igual à dimensão desse espaço vetorial, né? Porque a dimensão é exatamente o número de elementos de uma base e uma base é um gerador, né, do espaço vetorial. Então, eu já sei que o K é menor ou igual a ele, menor ou igual à dimensão de V. Tá? Então, vamos supor aqui que o K é estritamente menor, que realmente tem menos vetores do que a dimensão do V. E a proposição diz, né, que nessa situação você pode encontrar uma base do V, ou seja, uma base do espaço inteirinho, que contém esses vetores V1 até Vk. Em outras palavras, essa proposição está dizendo que você pode completar qualquer subconjunto Li a uma base do V. Tá? Então, vamos lá, como que faz a demonstração desse cara aí. E vai ser uma demonstração que é um processo repetitivo e vai ficar claro qual que é o processo no meio da demonstração, tá? Então, a rigor, eu teria que fazer a coisa por indução, mas eu não vou fazer porque o processo fica bem claro. Bom, então vamos lá. Como é que eu faço isso? Então, eu tenho esse conjunto de V1 até Vk, que é linearmente independente. Eu vou definir, né, a partir desse K, um subespaço vetorial, que vai ser o SK, que vai ser o espaço gerado por esses vetores de V1 até Vk. Tá? Então, como esse conjunto V1 até Vk é linearmente independente, esse subespaço vetorial SK ele tem dimensão igual a K, né? Porque ele é gerado por K vetores linearmente independentes. Beleza. Esse cara, você pode perguntar se esse subespaço coincide com o próprio V ou não. Ele está contido no V, mas a questão é, ele é igual ao V? Né? Então, SK está contido e é diferente do V. Tá? Então, esse é o símbolo que a gente usa para contido propriamente, né? Ele está contido, mas é diferente. Porque se ele fosse igual, se ele desse o V, então o V seria o span de V1 até Vk, só que como V1 até Vk é Li, seria uma base do V, só que com K elementos, que é menos do que a dimensão do V. Né? Então, SK está contido, mas está contido propriamente, né? Por causa da hipótese K menor, igual, K menor estrito, né? Que é a dimensão do V. Tá? Então, ele está contido propriamente, e o que significa estar contido propriamente? Significa que existe um vetor que eu vou chamar de Vk mais um vetor em V, que não está no SK. Né? Um vetor Vk mais que não está no subespaço SK. E agora eu posso continuar o processo fazendo assim. Eu vou pegar esses vetores de V1 até Vk e vou acrescentar o vetor Vk mais 1. Esse novo conjunto agora, ele tem Vk mais 1 vetores, ele contém os vetores de V1 até Vk, ele só tem um a mais, e eu afirmo que ele é linearmente independente. Tá? Esse conjunto ainda é linearmente independente, e isso também é um dos resultados que a gente demonstrou em um dos vídeos passados. Né? Eu peguei um span, um espaço gerado de um conjunto de vetores linearmente independentes, peguei um vetor que está fora desse espaço gerado, então, quando eu pego essa lista de vetores e acrescento esse cara que está fora do espaço gerado, esse novo conjunto aumentado ainda é linearmente independente. Tá? Então, esse conjunto é Li, e aí eu posso defina, eu vou chamar de SK mais 1, agora o espaço gerado por todos esses outros vetores, desde o V1 até o VK mais 1. Tá? Então, de novo, é um espaço gerado por K mais 1 vetores linearmente independentes, portanto, é uma base para o SK mais 1. De novo, eu comparo agora. Será que o SK mais 1 pode ser igual ao V? Né? Isso aqui eu sei que está contido no V, são combinações lineares de vetores em V, mas pode ser igual ou não.
né? Se ele for igual, né? Então, se... Agora tem a possibilidade, né? Antes, no caso do SK, não tinha. Se por acaso ele for igual, a demonstração acabou. Não tenho mais o que fazer, porque o V vai ser o espaço gerado de V1 até VK, que é um conjunto linearmente independente. Portanto, isso vai formar uma base para o V, e essa base contém os vetores de V1 até VK. Então, é exatamente o tipo de base que eu quero. Então, se acontecer isso, acabou. Pois nesse caso, né, beta, vou chamar de beta esse conjunto, pois beta igual a V1 até VK mais 1 seria a base de V e contém os vetores que eu quero que contenha na base, né? E contém os vetores de V1 até VK. Mas pode ser que não seja igual, né? Então, se o SK mais 1 estiver contido, mas é diferente do V, eu repito o argumento. Se ele é contido e é diferente, tem um vetor no V que não está ali, né? Então, existe um vetor que eu vou chamar de VK mais 2, um vetor em V, que não está no SK mais 1. E aí eu pego essa lista de vetores de V1 até VK mais 1 e agora acrescento esse cara e eu vou produzir um novo conjunto LI. Né? Então, e agora o processo já está ficando bem claro. Né? Então, eu pego esse conjunto agora do V1 até o VK mais 2. Isso aqui é linearmente independente. Aí o próximo passo é definir agora SK mais 2 como o espaço gerado por todos esses vetores, desde o V1 até o VK mais 2. E eu refaço a pergunta. O SK mais 2 é igual ao V ou não é? Se for igual, acabou. Você achou uma base do V que contém todos os vetores do V1 até o VK. Se não for igual, de novo, acha um VK mais 3, um vetor que está em V, que está fora do SK mais 2, acrescenta esse vetor na lista, dá um novo conjunto LI e assim por diante. Tá? Então, se SK mais 2 for igual ao V, acabou, pelo mesmo argumento. Se não, você continua esse processo de ir acrescentando vetores. Então, continuamos o processo. Aí vai, eventualmente, né, surgindo cada vez mais vetores, obtendo uma lista de vetores V1 até VK e depois eventuais VK mais 1 até, digamos, VK mais L, contidos em V. E, eventualmente, quando você for acrescentando esses caras, o SK mais L, né, definido com o processo, né, se você continuar esse processo, o SK mais L é o span, né, o espaço gerado por toda essa galera de vetores até o VK mais L. Eventualmente, esse cara vai ter que dar igual ao V. Por quê? Né? Porque essa lista de vetores que você está acrescentando em cada etapa, ela vai aumentando a quantidade de vetores linearmente independentes dentro do V. Só que o V é um espaço vetorial de dimensão finita e qualquer conjunto LI dentro do V tem que ter no máximo a dimensão de V elementos. Então, em cada etapa eu acrescento um, mas eu tenho uma limitação, não posso acrescentar para sempre. Então, em algum momento, esse processo vai ter que parar e, portanto, em algum momento, SK mais L, para algum valor de L, isso vai ter que dar o V. Né? Então, no momento que ele der o V, você obteve um conjunto LI, né? Eu esqueci de escrever aqui, esse conjunto aqui contido em V, linearmente independente, tal que esse span, o espaço gerado por todos eles, vai dar o V. E, portanto, o conjunto beta, que tem todos os vetores, desde o V1 até o VK mais L, é base de V. Então, é uma base do V, e essa base contém todos os vetores desde o V1 até o VK, que é o tipo de base que a gente queria no enunciado dessa proposição. Então, essa proposição diz para nós que qualquer conjunto linearmente independente
dentro de um espaço vetorial de dimensão finita, ele faz parte de alguma base. Você pode encontrar vetores que completam esse conjunto LI e formam uma base do espaço vetorial inteiro. Tá? Esse fato também é verdade em dimensão infinita, né? Mas como o nosso contexto aqui é só dimensão finita, eu resolvi fazer essa demonstração nesse caso. Bom, então, a próxima proposição, ela diz o seguinte: imagina que você tem um espaço vetorial, de novo, de dimensão finita. Só para simplificar a notação, vou dizer que a dimensão dele é n. E a proposição diz assim: todo espaço vetorial que você pegar dentro desse espaço vetorial V, ele vai ter dimensão finita, e além disso, a dimensão dele é menor ou igual à dimensão do espaço que contém ele. O que é bem razoável, né? Você tem um espaço vetorial maiorzão, ele tem dimensão finita, então dentro dele, os subespaços vetoriais vão ter que ter dimensão finita também, e menor ou igual à dimensão do espaço ambiente. Além disso, né, então mais forte, na verdade, além disso, é que se por acaso a dimensão do subespaço coincidir com a dimensão do espaço inteiro, então esse subespaço, na verdade, é o espaço inteiro. Tá? Então, essa segunda parte, né, do além disso, ela te ensina uma estratégia de demonstração que é bem usada em álgebra linear, que é uma alternativa para você demonstrar quando que dois subespaços são iguais. Como os subespaços são conjuntos, geralmente você tenta demonstrar a igualdade mostrando as duas continências, né? Que um está contido no outro e vice-versa. Isso aqui te dá uma alternativa. Se os caras são subespaços, se você prova que você tem uma inclusão entre eles, uma só, não as duas, uma só, e que por algum outro motivo você descobre que a dimensão dos dois é a mesma, então você não precisa provar outra inclusão, você já tem a igualdade dos dois. É isso que essa proposição aqui está dizendo. Tá, então, como é que demonstra essa proposição? É bem simples. A gente pode supor por absurdo, né? Suponha por absurdo que a dimensão do S é maior estrito que a dimensão do V. Tá, então, suponha por absurdo que a dimensão de S é estritamente maior que a dimensão de V. Isso vai gerar um absurdo imediatamente, porque o que significa a dimensão de S ser maior do que a dimensão do V? Significa que o S tem uma base que tem mais elementos do que a dimensão do V, né? E se tem mais elementos, então tem um subconjunto Li do espaço vetorial V que tem mais elementos do que devia, né? Porque o S é um subconjunto do V. Então, né, por que dá uma contradição? Então, isso garante, né, que existe um subconjunto do S, digamos, de V1 até VK, contido em S, que está contido em V, né, porque o S é um subespaço do V, que é linearmente independente, só que o K é maior do que a dimensão do V, né, porque a dimensão do S é maior, né, então tem que ter uma base do S que tem mais elementos do que a dimensão do V. Em particular, uma base é um conjunto Li, então tem um conjunto Li com mais elementos do que a dimensão do V, o que é absurdo, né, por causa daquela proposição que a gente provou nos vídeos passados, né? Então, é absurdo, pois, de novo, né, nenhum subconjunto Li de V pode ter mais elementos do que a dimensão de V. Né, o número de dimensão de V ele limita, né, a quantidade de subconjuntos, né, com mais do que dimensão de V elementos. Tá, então, tá aprovado. É isso, né, essa primeira parte. Então, todo subespaço vetorial tem que ter dimensão menor ou igual do que a dimensão do espaço que o contém. Para a segunda parte, o raciocínio é muito parecido com a demonstração que a gente acabou de fazer da proposição anterior. Tá, então, para a segunda parte agora, eu vou supor, né, que suponha que a dimensão de S coincida com a dimensão do V, e eu quero garantir que o S é igual ao V, né? Então, eu sei que o S é um subconjunto do V, né? Porque ele é um subespaço vetorial, em particular é um subconjunto. Então, eu vou supor por absurdo
que o S está contido em V propriamente. Ou seja, que o S está contido, mas não é tudo. Né? Então, suponha, por absurdo também, igual a primeira parte, eu também vou fazer por absurdo. Então, suponha por absurdo que o S está contido em V, mas está contido propriamente. Tá? Bom, como eu já vi antes, o S ele tem dimensão finita. Então, eu posso pegar uma base dele, né? Então, seja, né? Vamos começar assim, seja, digamos que seja V1 até Vn, tem que ter N, né? Porque eu já estou supondo que a dimensão de S é igual à dimensão de V. Então, o S tem uma base com N elementos, né? Onde o N é a dimensão do V. Então, seja V1 até Vn uma base de S. E como eu estou supondo que o S está contido propriamente no V, tem que ter um vetor em V que não está no S, né? Então, V1 até Vn uma base de S. Então, em particular, né, o S ele é o espaço gerado pelo V1 até o Vn, e seja V pertencente a S com V fora, V pertencente a V, né, com V fora de S, tá? Então, está contido propriamente. Então, aquela história, o S ele é gerado por V1 até Vn, que é um conjunto Li, porque eu estou supondo que é uma base, e tem um vetor V que está fora do S, ou seja, está fora desse span. De novo, para aquele resultado do outro vídeo, se eu pegar esses vetores aqui e acrescentar esse vetorzinho V, eu ainda obtenho um conjunto linearmente independente e está contido dentro do V, porque todos os vetores aí são no V. Então, esse conjunto é Li e tem N mais 1 vetores, ou seja, tem mais vetores do que a dimensão do espaço onde eles moram. Absurdo de novo. Então, esse é um conjunto Li com N mais 1, que é maior do que N, né, que é a dimensão do V, com N mais 1 elementos. Então, de novo, o que é absurdo. Logo, o S não pode estar contido propriamente no V, e, portanto, o S tem que ser igual ao V. Tá? Então, isso conclui a demonstração dessa segunda proposição. Então, subespaços de um espaço vetorial de dimensão finita tem que ter dimensão menor ou igual, que é a dimensão do espaço ambiente, e se a dimensão do subespaço coincide com a do ambiente, então esse subespaço, na verdade, é o espaço inteiro. Ele não é uma parte menor dentro, né? Bom, então essa é a segunda proposição. E a terceira, que a gente vai fazer para encerrar, é um teorema, de fato, que se chama fórmula da dimensão. Eu já tinha comentado isso, já tinha mencionado isso no vídeo anterior. Isso aqui te dá uma fórmula para você encontrar a dimensão do subespaço soma de dois subespaços. Tá? Então, essa fórmula afirma que a dimensão do subespaço soma é a soma das dimensões menos a dimensão da interseção. Isso tem um paralelo muito grande com teoria de conjuntos, né? Que se você pega dois conjuntos finitos e pergunta quantos elementos tem na união dos dois, então quantos elementos vai ter? Vão ter quantos tem em um, mais quanto tem no outro, menos quanto tem na interseção. Porque na interseção você estaria contando os mesmos elementos duas vezes. Então, essa fórmula é muito semelhante a essa, um paralelo aí com quantidade de elementos e a dimensão, que é a quantidade de elementos, só que de uma base, né? Então, como que faz para demonstrar essa fórmula aí? E essa demonstração vai ser bem técnica, tá? Então, vão pausando o vídeo aí para ir pensando junto, porque ela é um pouquinho mais xarope de fazer. Então, a ideia é a seguinte. Eu vou tentar explicitar uma base para o subespaço soma e fazer uma contagem de elementos. Como que eu vou produzir uma base para o subespaço soma? Então, a ideia é começar por uma base do menor deles. O menor deles é a interseção. Então, eu vou chamar aqui, seja, tudo tem dimensão finita, né? Porque o espaço ambiente tem dimensão finita. Então, eu vou pegar uma base, V1 até Vk, isso aqui vai ser uma base da interseção. Vou começar pela interseção, que é o menor deles. Então, eu estou dizendo aqui, né, que a dimensão de S1 interseção S2 é K. É um K aí. E agora, o que eu vou fazer? Bom, o S1 interseção S2, ele é um subespaço tanto do S1 quanto do S2, porque é a interseção, né, o que está em comum dos dois.
Então, eu posso usar a proposição anterior de completamento de bases. Isso aqui é uma base para um subespaço dentro do S1, por exemplo. Vou pensar por enquanto no S1. Então, isso aqui é um conjunto LI dentro do S1. Esse conjunto LI pode ser completado para uma base que contém esses caras no S1. Tá? Então, pela proposição anterior, eu posso encarar, né, esse conjunto aqui, V1 até VK, como um conjunto contido em S1 e linearmente independente. Portanto, pode ser completada uma base. Então, existem vetores que eu vou chamar de, digamos, U1 até UN, eu não sei quantos tem, tá? U1 até UN em S1, tais que, porque eu estou completando em S1, né? Então, tais que o conjunto dos Vs junto com os Us, isso aqui vai formar uma base, isso aqui é base do S1. Tá? Então, eu completei esses V1 até VK para uma base do S1. Eu vou fazer o mesmo raciocínio agora para o S2. Tá? Então, pelo mesmo raciocínio, V1 até VK, agora eu vou pensar eles contido em S2, e eu posso fazer isso porque os V1s até VK são elementos da interseção. Então, contido em S2 é LI, portanto, pode ser, pela mesma proposição, pode ser completado para uma base do S2 agora. Então, tem uma outra lista de vetores que eu não sei quantos tem. Eu vou chamar eles de W1 até WM, vetores em S2, tais que, se eu juntar os Vs com os Ws, de V1 até VK e de W1 até WM, tudo genérico aqui, porque eu não sei qual é a quantidade de elementos de nenhum deles, nem quem são os vetores, né? Então, isso tudo aqui forma uma base, né? Isso aqui é base de S2. Tá? Então, nessa notação, né, eu estou dizendo aqui três coisas, né? Nessa notação, eu estou dizendo que a dimensão da interseção de S1 com S2 é exatamente igual a K, que é a quantidade de elementos dessa base dos Vs aqui. Eu estou dizendo que a dimensão do S1 é a quantidade de elementos de uma base. Quantos elementos tem ali? Tem K mais N. Aqui tem K mais N. E aqui eu tenho a dimensão do S2, K mais M, que é a quantidade de elementos dessa base. Tá? Então, vamos guardar isso. Eu tenho uma expressão, né, para a dimensão da interseção, uma expressão para a dimensão do S1 e uma expressão para a dimensão do S2. A ideia agora é tentar bolar uma base do subespaço soma, usando essas três bases aí, a da interseção, a do S1 e a do S2, do jeito que elas foram formadas. Qual que é o palpite? Bom, se eu juntar todos os Vs com todos os Us e com todos os Ws, eu vou formar uma base para subespaço soma, né? Então, é isso que a gente vai demonstrar agora. A gente vai juntar todos esses caras. Então, vamos definir agora, seja beta, esse que vai ser o nosso candidato à base. Eu vou juntar todos os Vs com todos os Us e com todos os Ws. Todos esses vetores estão em S1 ou em S2. Então, tudo isso aqui está contido, em particular, em S1 mais S2, né? Porque o S1 mais S2, o subespaço soma, ele consiste do quê? Do espaço gerado pela união de S1 com S2. Né? Então, em particular, todos os elementos de S1 e de S2 estão no subespaço soma. Então, esse conjunto de vetores está lá. E a minha afirmação é que beta é base do subespaço soma. E depois a gente vai fazer uma contagem de dimensões e ver que bate direitinho para dar a fórmula da dimensão. Tá? Então, eu quero verificar que isso é uma base
Então, tem que verificar duas coisas, uma que é gerador e a outra que é linearmente independente. Então, vamos verificar primeiro o que é gerador, porque é mais fácil. Beta é gerador por quê? Bom, eu tenho que ver que todo elemento do subespaço soma pode ser escrito como combinação linear de todos esses caras que estão aqui, todas as vezes os U's e os W's. Então, vou pegar um elemento genérico desse cara e vamos ver que dá para escrever ele desse jeito. Tá? Então, seja... Como que é um elemento genérico no subespaço soma, né? Então, vou pegar um elemento aqui e por uma das descrições que a gente viu, a gente sabe que existem um cara que eu vou chamar de Y em S1 e um cara que eu vou chamar de Z em S2, tais que esse X aí, ele é a soma do Y com o Z. Todo elemento do subespaço soma é soma de alguém do S1 com alguém do S2. Né? Então, existem esses Y e Z. Só que o Y está em S1, e eu tenho uma base para o S1. Né? Então, uma base do S1 consiste desses vetores V's e dos U's. Então, esse Y pode ser escrito como combinação linear dos V's e dos U's. E, analogamente, o Z, ele é um cara em S2, e eu tenho uma base para o S2. Né? Então, esse conjunto dos V's e dos W's é uma base do S... Ah, faltou 2 aqui. É uma base do S2. Né? Então, o Z pode ser escrito como combinação linear desses caras. Então, o Y é combinação linear dos V's e dos U's, o desculpa, o Z é combinação linear dos V's e dos W's, então o X, que é a soma desses dois, vai ser uma combinação linear de todos esses caras. Eles vão simplesmente aparecer na combinação naturalmente. Tá? Então, existem, né? Então, como o conjunto de V1 até VK e dos U's de U1 até UN é base de S1, agora vai ficar uma lambança de coeficientes, né? Mas eu posso dizer que existem A1 até AK e B1 até BN, tais que... Eu vou até colocar mais índices aqui já. A1 até AK, B1 até BN, C1 até CK e D1 até DM. Um monte de escalares, tais que o Y é a combinação linear dos V's e dos U's. Então, é uma combinação A1 até AK, VK, mais B1, U1, etc. BN, UN. Isso é para o Y. Aí o Z, né? E o análogo aqui, V1 até VK e W1 até WM, base de S2. Né? Eu estou usando as duas coisas aqui já. Então, o Y é assim, e o Z, ele vai ser C1, V1, mais etc. CK, VK, mais D1, W1, mais DM, WM. Tá? Então, o Y é assim, o Z é assim, e o X é a soma dos dois. Né? Então, isso implica... Vou escrever aqui embaixo. Então, o X, que é um elemento genérico do subespaço soma, ele é dado por Y mais Z, e, portanto, é a soma dessas duas expressões do lado direito em cada um dos vetores. Então, isso aqui vai dar A1 mais C1 vezes V1, mais etc., até AK mais CK vezes VK. Essa é a parte dos V's. Depois tem a parte dos U's, né? B1 até BN, UN. E depois tem a parte dos W's, né? Mais... são os coeficientes, são os Ds, né? Mais D1, W1, etc., DM, WM. Então, essa coisa inteirinha, esse X aí, ele é uma combinação linear dos V's, dos U's e dos W's. E, portanto, isso aqui pertence ao espaço gerado, né? Dos V's, vou colocar assim, ó, dos V's, J's, ou vamos colocar assim, os VIs, dos UJs e dos WK, digamos assim.
O K eu não posso usar porque eu já estou usando para dimensão, né? Bom, não vou ser preguiçoso aqui, vamos escrever isso. Tá, então isso aqui é o que eu queria já, né? Portanto, esse conjunto de vetores aqui, V1 até VK, U1 até UN, N, e W1 até WN, é gerador do subespaço som. Tá, então a gente já descobriu que ele é um conjunto de geradores, esse beta aí, eu podia ter escrito beta, né? Portanto, o conjunto beta é gerador de S1 mais S2. Que a última coisa que falta é verificar que esse conjunto é LI. Tá, então isso que vai dar mais trabalho, vai ser um pouco mais difícil de fazer. Tá, então a segunda coisa é que o conjunto beta é linearmente independente. Então, para provar isso, a gente vai estudar combinações lineares nulas de todo esse conjunto de vetores e vai ter que concluir que todos os escalares são iguais a zero. Tá, então, suponha, né? Suponha que você tem escalares, né? A1 até AK, B1 até BN e C1 até CM, tais que, né, vamos pegar uma combinação linear nula de todos esses vetores. Então, eu tenho 3 conjuntos de coeficientes, por isso que eu estou dando nomes diferentes para eles. Então, aqui eu tenho A1, V1, mais etc. AK, VK. Aí eu tenho B1, U1, mais BN, UN. E, finalmente, C1, W1, até CM, WM, igual a zero. Então, uma combinação linear nula de todo mundo, e eu quero tentar concluir que todos esses escalares, todos os A's, todos os B's e todos os C's são iguais a zero. Como que é a estratégia para fazer isso? Bom, a estratégia é o seguinte, eu pego uma parte deles, digamos a parte que tem todos os W's, passo ela para o outro lado, tá? Então eu posso reescrever essa expressão assim, ó. Então ela é a mesma que A1, V1, mais etc. até AK, VK, igual não, né? Mais os B's aí. B1, U1, mais etc. até BN, UN, e passa todo o resto para o outro lado. Menos C1, W1, menos, etc. Vai ter menos em todo mundo. CM, WM. Por que eu faço isso? Bom, porque agora eu penso assim, ó, os dois caras são iguais, né? O cara do lado esquerdo é igual ao cara do lado direito. Só que o cara do lado esquerdo, ele é uma combinação linear dos V's e dos U's, somente, né? Então, se ele é uma combinação linear dos V's e dos U's, os V's e os U's juntos formam uma base do S1. Então, essa coisa inteira do lado esquerdo, ela pertence ao S1, porque ela é uma combinação linear dos elementos de uma base do S1. Agora, se você olhar o análogo para o lado direito, aqui eu tenho uma combinação linear dos W's, só dos W's. Mas os V's e os W's juntos, em particular só os W's, são vetores em S2. Então, essa coisa inteira do S do lado direito, ela pertence ao S2. Tá? Então, do lado esquerdo e do lado direito são o mesmo vetor, só que olhando pelo lado esquerdo ele está em S1 e olhando pelo lado direito ele está em S2. Tá? Então, a conclusão é que qualquer um dos dois lados aí, digamos assim, por exemplo, o lado esquerdo, ele é um vetor que está em S1 e ao mesmo tempo em S2. Tá? Então, a conclusão, logo, por exemplo, o lado esquerdo, né, A1, V1, porque é o mesmo vetor, mais AK, VK, e aí os U's, né, B1, U1, mais etc., até BN, UN. Esse cara pertence a S1 e, ao mesmo tempo, pertence a S2. Para que isso? Bom, porque eu tenho uma base para a interseção também. A interseção, ela é o espaço gerado só pelos V's. Então, essa coisa inteirinha aqui, como ela é um elemento do S1 interseção S2, eu posso escrever essa própria combinação, entre parênteses, essa coisa em vermelho, como uma combinação linear só dos V's. Tá? Então, isso me diz que existem agora mais escalares, D1 até DN, aliás, DK, né?
e a quantidade de Vs, tais que esse cara do lado esquerdo, né, o que está em parênteses em vermelho, A1, V1, mais etc. até AK, VK, mais os Bs, B1, U1 até Bn, UN. Isso aqui é a mesma coisa que uma combinação linear só dos Vs agora. Até DK, VK. Tá, então, existem esses escalares aí, D1 até DK, que fazem isso. Por que isso agora? Bom, porque agora eu vou voltar para essas equações aqui. Eu tenho duas equações, né? Vamos dar nomes para elas. Eu vou chamar essa daqui de 1, essa igualdade de 1, e essa daqui de 2. Tá? Então, isso que eu acabei de fazer, olha para essa equação 2 aqui, por exemplo. Isso que eu acabei de fazer, eu vou trocar essa combinação linear dos Vs e dos Us por uma combinação linear que só tem os Vs. É isso que eu acabei de concluir aqui, né? Eu posso trocar esse cara do lado esquerdo por uma combinação linear só de Vs. Tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, voltando para a equação 2, o lado esquerdo vai ser essa combinação só dos Vs com coeficientes Ds e vai ser igual a esse cara aqui do lado direito. Tá? Então, voltando para a equação 2, o lado esquerdo vai ser D1V1 até DK, VK, e isso é igual a menos C1W1 menos, etc., CMWM. E agora eu desfaço esse negócio de passar os Ws para o outro lado. Eu volto de novo para o lado esquerdo todo mundo. Tá? Então, isso aqui implica que D1V1 mais, etc., DK, VK, mais C1W1, etc., até mais CMWM, isso é igual a zero. Então, isso aqui, o que que é agora? É uma combinação linear nula dos Vs e dos Ws. Não tem mais V, U e W, só tem os Vs e os Ws. Só que eu sei que o conjunto dos Vs e dos Ws forma uma base. Em particular, é linearmente independente. Então, isso aqui é uma combinação linear nula dos elementos de um conjunto Li. Então, todos esses coeficientes aqui têm que ser iguais a zero. Né? Então, como o conjunto dos Vs junto com os Ws forma um conjunto Li, isso implica que todos os coeficientes aqui são iguais a zero, em particular os Cs. Então, o C1 é igual a C2, etc., é igual a Cm, que é igual a zero. Tá, todos os Cs são iguais a... Isso é verdade para os Ds também, mas eu não estou preocupado com os Ds. Eu estou preocupado com os As, com os Bs e com os Cs. Os Ds aí são caras auxiliares aí no meio do caminho. Tá? Então, todos os Cs são iguais a zero. Então, eu já concluí que parte dos coeficientes é tudo igual a zero. Eu volto agora para a equação 1, que é a equação original, e como eu já sei que todos os Cs são iguais a zero, eu não tenho mais a parte dos Ws. Eu tenho só agora uma combinação dos Vs e dos Us, que daí, de novo, agora eu vou usar que o conjunto dos Vs e dos Us forma, de novo, um conjunto Li, e, portanto, todos os coeficientes vão ser iguais a zero, e isso vai concluir os coeficientes que faltam. Tá? Então, voltando agora à equação 1, eu sei agora que eu tenho uma combinação só dos Vs e dos Us, então é A1 até AK, mais A1V1 até AKVK, mais BU1, etc., até BMN, né? O N, e isso é igual a zero porque sumiu toda a parte com os Ws. Mas como? É a mesma argumentação. Como? V1 até VK e U1 até UN, esse conjunto todo é linearmente independente, porque é uma base, né? Em particular ele é Li, e isso implica que todos os coeficientes nessa equação aí são iguais a zero. Todos os A's e todos os B's, que era o que faltava ver, né? Todos esses caras são iguais a zero, portanto, todos os A's, todos os B's e todos os C's
são iguais a zero, e esse conjunto todo, com todos os U's, todos os V's e todos os W's, é linearmente independente. Tá? Então, isso implica que o beta é base de S1 mais S2. Tá? Então, a última coisa que falta é contagem de dimensões agora. Então, quantos elementos tem nesse cara, né? Então, a dimensão. Então, para concluir agora, é só ver que a fórmula vale. Então, a dimensão do S1 mais S2 é a quantidade de elementos numa base que tem do S1 mais S2. A gente achou uma base. Quantos elementos tem nessa base? Tem K V's, tem N U's e M V's, né? E M W's, né? Então, eu tenho K mais N mais M. Mas, por outro lado, aquela expressão dimensão de S1 mais dimensão de S2 menos a dimensão da interseção, vamos ver que dá a mesma coisa, né? Por que dá a mesma coisa? Bom, a dimensão do S1, a gente já viu, ela é K mais N. A dimensão do S2 é K mais M, e a dimensão da interseção é menos a dimensão da interseção, é menos K, né? Porque a dimensão da interseção ela é gerada só pelos V's, né? Então tem K elementos. Então, um dos Ks aqui vai embora e sobra exatamente K mais N mais M, que dá igualzinho à dimensão do subespaço soma. Tá? Então, essas duas fórmulas, né? Então, você tem uma igualdade aí. A dimensão do subespaço soma é igual à soma das dimensões menos a dimensão da interseção, e isso conclui a demonstração desse teorema. E fechou. Tá? Então, é uma demonstração bem longa, ela é bem trabalhosa, mas ela é muito importante. Tá? Essa fórmula da dimensão ela é bastante usada para você calcular, né, explicitamente a dimensão de algum subespaço soma que você tiver interessado. Uma coisa interessante que sai como corolário direto disso é o seguinte caso. Se você tem V, espaço vetorial de dimensão finita, dimensão igual a N finita, e S1 e S2 são subespaços vetoriais tais que, digamos que a soma deles dê todo V. A soma desses dois subespaços, por acaso, deu todo V, tais que, né? Suponha que acontece isso. Então, isso significa que a dimensão do subespaço soma, por um lado, ela é o N, né? Porque ela é já o espaço todo, então é a dimensão do espaço em si. Por outro, ela é a dimensão de S1 mais a dimensão do S2 menos a dimensão... Vou escrever aqui embaixo porque eu vou ficar muito exprimido aqui. Tá, então, isso aqui é igual. Por outro lado, né, pela fórmula da dimensão, é igual à dimensão de um mais a dimensão do outro menos a dimensão da interseção. Tá, então, isso vale, né, se a soma dos dois der tudo. E se mais ainda, se a interseção dos dois for igual a zero, ou seja, e se mais a interseção dos dois for só o vetor nulo, então a dimensão da interseção, como o espaço vetorial que só tem o zero, a dimensão dele é zero. Então isso implica que a dimensão da interseção vai ser igual a zero, e, portanto, esse cara aqui não aparece, então você conclui que a dimensão do S1 mais S2, nesse caso, ela dá igual ao N, né? Que é o N, ela dá igual à soma das dimensões de cada um dos dois. Tá? Então, ou seja, no caso, o que é o caso onde a soma dos dois dá todo V e que a interseção dá zero? É o caso onde os dois estão em soma direta, né? Então, você tem nesse caso aqui que o V é a soma direta de S1 com S2, e o que eu estou simplesmente dizendo aqui que é
que em caso que você tenha uma soma direta, a dimensão do V é a soma das dimensões dos dois, né, de cada um dos dois subespaços, que é isso que está dizendo aqui, e que, além disso, né, como é uma soma direta, a dimensão da interseção é igual a zero. Né? Então, só tem o vetor nulo, a dimensão é zero. Então, vale uma fórmula para a dimensão do espaço se você decompor ele como uma soma direta de dois caras, né? De dois subespaços menores. Então, a dimensão do cara inteiro vai ser a soma das dimensões de cada um deles, se eles estiverem em soma direta. Tá? Bom, então é isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até mais.